Olá, meus queridos. Aqui é o professor Ítalo Boritsa e hoje nós iremos trabalhar sobre elementos de uma onda e velocidade de uma onda. Eu trouxe aqui para vocês o modelo de uma onda. Essa seria uma onda em uma corda. E nós iremos começar a falar primeiramente sobre as cristas e vales. Essas cristas e vales são pontos de deslocamento máximo da onda em relação ao ponto de equilíbrio na direção de vibração. Então você tem aqui a corda vibrando, ela vibra nessa direção aqui vertical, só que ela vibra em relação a um ponto de equilíbrio. Que ponto de equilíbrio seria? Esse ponto médio aqui, ó. As cristas, pessoal, seria a região desse deslocamento máximo da onda acima do ponto de equilíbrio. E essa região aqui, deslocamento máximo abaixo da região de equilíbrio, é chamado de vale. Então, cristas são essas regiões mais altas aqui da onda e vale seriam essas regiões mais baixas da onda. Amplitude da onda. Então, a amplitude é a distância entre o ponto de equilíbrio até a crista ou vale. Então, aqui eu tenho as cristas e aqui eu tenho os vales. A distância do ponto de equilíbrio até a crista. A distância do ponto de equilíbrio até a crista é a amplitude. Aqui também, ó, a distância entre o ponto de equilíbrio até o vale e a distância do ponto de equilíbrio até o vale também é amplitude. A amplitude é representada por essa letra A que está aqui agora no modelo da onda. Então, esta distância aqui, ó, ela é chamada de amplitude. A amplitude da onda está associada à sua intensidade. Por exemplo, quando aumentamos o volume do som, aumentamos a amplitude da onda. Então, se por acaso eu começar a gritar, o que eu estou fazendo? Estou aumentando a amplitude da onda sonora gerada por mim. Já no caso da luz, um aumento da amplitude gera um aumento no seu brilho. Então, quando determinada luz tem um brilho muito intenso, significa que a amplitude dessa onda é maior em relação a outra luz que tem um brilho mais fraco. Agora, vamos mostrar a amplitude em um software. Aqui nós temos pontos de equilíbrio e a distância do ponto de equilíbrio até essa crista é a amplitude. Agora eu vou aumentar a amplitude, está aumentando a distância aqui, vou aumentar mais ainda a amplitude, ou seja, está aumentando a distância entre o ponto de equilíbrio e a crista. Agora a amplitude está diminuindo e vou novamente diminuir a amplitude. Então isso aqui é amplitude, pessoal, essa distância do ponto de equilíbrio até a crista. Comprimento de onda, que é representado por essa letra aqui, ó, que é chamado de lambda. É a distância percorrida por uma onda em uma oscilação completa, ou no período de uma onda, que é o tempo de uma oscilação completa. Pode ser determinado também como a distância entre dois pontos que se repetem. Então vamos ver o seguinte, vamos ver o que seria essa distância de uma repetição completa. Então observe essa fonte, ela vai subir, descer e subir. Isso é uma repetição completa. Essa distância aqui é o comprimento de onda, que vai formar duas barrigas. Novamente, sobe, desce, sobe. Novamente, nós vamos ter essas duas barrigas aqui. Nós vamos ter um novo comprimento de onda. Esse termo que eu falei, barriga, galera, não é um termo científico não, tá? É só um termo para visualizar o que é o comprimento de onda. Então, esse comprimento de onda seria essas duas barrigas, que é a distância percorrida pela onda em uma repetição completa. Então, aqui nós temos o modelo de uma onda, né? Lembra o seguinte, o que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é essas duas barrigas aqui, ó, que é a distância percorrida por uma onda numa oscilação completa. Então, visualizei duas barrigas, visualizei um comprimento de onda. Então, é essa distância aqui, ó. Correto? E uma barriga só? Uma barriga não seria a metade desse comprimento de onda? Então, uma barriga é lambda sobre 2. Além do comprimento de onda ser a distância percorrida por ela numa repetição completa, ela também pode ser determinada como a distância entre dois pontos que se repetem. Ó, esse ponto até esse ponto não é um comprimento de onda? Olha esse ponto aqui, ó, tá subindo, e olha esse ponto aqui, tá subindo. Esse ponto e esse se repetem. Então, a distância entre eles é o comprimento de onda. Quais seriam outros pontos que se repetem? A crista com a crista, ó. Duas cristas consecutivas, a distância entre duas cristas consecutivas é um comprimento de onda. Vou até colocar aqui, ó. Distância entre cristas consecutivas é igual a lambda, que é
o comprimento de onda. Isso é muito comum cair nos exercícios. Em vez de ele falar o comprimento de onda é 2 metros, ele fala assim: sabendo que a distância entre cristas consecutivas é igual a 2 metros. Opa, falou distância entre cristas consecutivas, falou em comprimento de onda. Então, a distância de crista a crista é um comprimento de onda. E se eu pegasse de vale a vale? Não são dois pontos que se repetem também? Então, seria comprimento de onda. E se eu pegar aqui, ó, de crista a vale, ou de vale a crista, ó, de crista até o vale que é aqui, ou de vale até a crista, não seria metade disso aqui, ó, metade aqui, ó, da vale até a crista? Então, a distância entre cristas e vales consecutivas é igual a lambda sobre 2. Ó, se eu pegar da vale até a crista aqui, consecutiva, isso é a metade do comprimento de onda. Então, de crista a crista é um comprimento de onda, e de crista a vale seria a metade de um comprimento de onda. Bom, vamos agora vamos fazer alguns exemplos para determinar o comprimento de onda. Então, determine o comprimento de onda das ondas abaixo. Então, primeiro eu tenho essa onda aqui, e eu tenho que a distância aqui, ó, que seria uma barriga com uma barriga aqui, seria igual a 2 metros. Bom, lembre o seguinte, que o comprimento de onda não é uma barriga, seria as duas barrigas aqui. Então, essa onda aqui, ó, tem essa primeira barriga e essa segunda barriga, e elas têm comprimentos iguais. Então, se aqui é 2 metros, aqui é 2 metros também. Então, o comprimento de duas barrigas aqui seria igual a 4 metros, que é o comprimento de onda. Então, ele me deu o comprimento de uma barriga aqui, sabe, de como uma barriga é 2 metros, a outra barriga também será de 2 metros. Então, as duas barrigas, que é um comprimento de onda, equivale a 4 metros. Vamos lá para um próximo exemplo. Aqui, ó. Ele não me deu o comprimento de uma barriga completa, ele me deu a metade de uma barriga aqui, ó. O que eu vou fazer? Se ele me deu a metade de uma barriga, e essa metade de uma barriga vale meio metro, a outra metade aqui vale também meio metro. Então, cada metade vai valer aqui meio metro. E o comprimento de onda, onde que entra? O comprimento de onda não seria essas duas barrigas aqui, ó. Então, essa barriga tem 1 metro e essa barriga aqui tem 1 metro, totalizando 2 metros. Então, as duas barrigas têm 2 metros, então o comprimento de onda também tem 2 metros. Ainda não acabou, vamos para outra aqui. Aqui ele está me dando, ó, 3 barrigas. Ele falou que essas 3 barrigas aqui, ó, têm 6 metros de comprimento. Se essas barrigas têm 6 metros de comprimento, aqui não dá para dividir em 3 barrigas iguais, ó. Cada barriga aqui terá quantos metros de comprimento? Se eu pegar os 6 e dividir em 3 partes, cada parte vai ter 2 metros aqui. E para o comprimento de onda, é só uma barriga? Não, é duas barrigas. Como cada barriga tem 2 metros, duas barrigas vão ter 4 metros. Esse daqui é o comprimento de onda neste caso aqui. E o último exemplo é o seguinte. Aqui ele me deu uma onda em que ele me deu a distância de uma crista até um vale aqui. Lembrando que o comprimento de onda não é a distância de crista até crista. Ele me deu somente a metade da distância de crista até crista. Ele me deu a distância da crista até o vale. Então, se de crista até o vale aqui é 3 metros, do vale até a outra crista também será 3 metros, ó. Então, aqui tem 3 metros, aqui tem 3 metros. Totalizando a distância de uma crista até a outra, 6 metros. Então, o comprimento de onda, que é a distância também de crista até crista, ela é igual a 6 metros. Agora, finalizando a nossa parte teórica, vamos falar de velocidade de uma onda. Então, olha, temos aqui uma oscilação completa. Então, ó, sobe, desce, sobe. A distância percorrida por essa onda é o quê? Um comprimento de onda. Seria essas duas barrigas aqui. Como que eu consigo calcular a velocidade? Qual é a equação mais geral da velocidade? O conceito de velocidade. Velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo. Bom, se você pegar uma oscilação completa, a distância percorrida pela onda seria o quê?
um comprimento de onda. E o tempo de uma oscilação completa é chamado de período. Então, a velocidade é o comprimento sobre o período. Então, se eu souber o comprimento de onda e dividir pelo seu período, eu vou ter o valor da velocidade de onda. Essa é a única equação para calcular a velocidade? Não. Nós temos que período, 1 sobre a frequência. Então, se eu substituir o período aqui por 1 sobre f, e organizar essa equação aqui, que agora vai ficar lambda igual a 1 sobre f, a equação vai ficar assim, ó. Velocidade é igual ao comprimento vezes a frequência, lambda vezes f. Essa equação aqui é uma outra equação para calcular a velocidade. Então, você pode utilizar a equação que relaciona comprimento e período para calcular a velocidade, e você pode usar a equação para calcular a velocidade que relaciona comprimento e frequência. A relação acima é chamada de relação fundamental da ondulatória. A equação mais usual, a mais utilizada destas duas, vai ser velocidade da onda igual ao comprimento vezes a frequência. Essa equação é chamada de vai lamber ferida, vai lamber farofa. É uma maneira de você decorar essa equação mais rapidamente. De modo que o lambda é o comprimento de onda, esse lambda aqui, por isso que é vai lamber farofa, que isso aqui é chamado de lambda. O F é a frequência e o V é a velocidade. Bom, em relação às unidades, nós temos duas unidades que são muito utilizadas. Primeiro, o comprimento de onda em metros, a frequência em hertz. Então, se o comprimento de onda é em metros e a frequência é em hertz, que é repetições por segundo, a velocidade vai ficar em metros por segundo. Essa daqui é a unidade do sistema internacional. Só que, às vezes, o comprimento de onda não está em metros, ele está em centímetro. E a frequência continua em hertz, que é repetições por segundo. Como que vai ficar a velocidade se a distância, se o comprimento de onda é em centímetros e a frequência é em hertz, que é repetições por segundo, a velocidade vai ser centímetros por segundo. Isso aqui é uma outra unidade, que pode também cair nos exercícios. Vamos lá agora para os nossos exemplos. Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Uma onda tem distância entre cristas consecutivas igual a 2 metros e frequência de 40 Hz. Qual a velocidade da onda? Então lembra qual é a equação mais usual que eu falei da velocidade? Que é vai lamber ferida. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Se eu quero a velocidade, basta descobrir qual é o comprimento de onda e qual é a sua frequência. Ele falou em algum momento que o comprimento de onda era igual a tantos metros? Não, mas ele falou que a distância entre cristas consecutivas é igual a 2 metros. E aí você vai voltar lá no slide de comprimento de onda e lembrar o seguinte, que distância entre crista e crista consecutiva é a distância entre dois pontos que se repetem, que é também chamado de comprimento de onda. Então, a distância entre cristas de ondas é o seu comprimento de onda. Então, lambda vale 2 metros. E a frequência, tá escrito aqui, ó, frequência de 40 Hz. Então, o F vale 40. Agora, a velocidade eu vou manter o V, o comprimento de onda é 2 metros e a frequência é 40 Hz. 2 vezes 40 vai dar 80 metros por segundo. Metros porque o comprimento de onda está em metros e segundos porque a frequência está em Hz, que é repetições por segundo. Então, essa é a velocidade da onda no nosso primeiro exemplo. Próxima questão. O som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir possui comprimento de onda igual a 17 metros. Ó, comprimento de onda igual a 17 metros. Já tem um dado aqui. Sendo assim, determine a mínima frequência capaz de ser percebida pelo ouvido humano. Dados a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Então, galera, ele me deu aqui, ó, ele quer a frequência, primeiramente, e ele me deu a velocidade e o comprimento de onda. Qual a equação que relaciona frequência, velocidade e comprimento de onda? É o vai lamber ferida. Esse primeiro dado aqui, comprimento de onda igual a 17 metros, é representado pela letra lambda. Então, lambda é igual a 17 metros. E a velocidade, 340 metros por segundo.
Então, V é igual a 340 metros por segundo. Então, nós temos a velocidade da onda sonora e temos o comprimento de onda dessa onda sonora. Basta descobrir qual é a sua frequência. Então, vamos substituir aqui. Velocidade 340, comprimento de onda 17 e a frequência eu quero descobrir. Para determinar a frequência, eu tenho que isolar ela. O 17 que está multiplicando a frequência vai passar dividindo. Vai ficar 340 dividido por F, dividido por 17, é igual a F, que é a frequência. 340 dividido por 17 vai dar 20 Hz. Esta é a frequência da onda sonora, que seria a alternativa D. Próximo e último exemplo. Unifor Ceará. Na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com uma velocidade de 20 metros por segundo. Aqui nós temos o desenho, a representação da onda, e ele pergunta, a frequência da onda em Hertz vale? Bom, se ele quer a frequência e me deu aqui a velocidade, existe uma equação que relaciona velocidade e frequência, que é vai lamber ferida. Só que para determinar a frequência, eu tenho que saber qual é a velocidade e qual é o comprimento de onda. Olha, e esse 20 metros por segundo é o quê? Velocidade ou comprimento de onda? 20 metros por segundo é unidade de velocidade ou unidade de comprimento de onda? É unidade de velocidade. Então, a velocidade é 20 metros por segundo. Aqui já tem a velocidade. E o comprimento de onda eu tenho? Bom, no texto ele não me dá nenhum número associado ao comprimento de onda, nada. Mas ele me dá o modelo da onda aqui, ó. E lembra que quando eu tenho um modelo de onda, o comprimento de onda nada mais é do que a distância entre a crista e crista, que são dois pontos que se repetem. Ou duas barrigas completas, uma barriga, outra barriga aqui. Que nesse caso, ó, ele está me dando a distância aqui de uma barriga completa, não, de metade. E o que é o comprimento de onda? Essas duas barrigas aqui. Se aqui é 20 centímetros e é metade da barriga, a outra metade vai ser quantos? Não vai ser 20? Então aqui vai ser 20, aqui vai ser 20, aqui novamente é meia barriga 20 e aqui é meia barriga 20. Então nós vamos ter 20 centímetros, mais 20 centímetros, mais 20 centímetros, mais 20 centímetros. Então nós vamos ter no total 80 centímetros, que para calcular a frequência em Hertz, a velocidade não está em metros por segundo, então o comprimento de onda tem que estar em metros. De 80 centímetros para converter para metros, só basta dividir por 100. 80 dividido por 100, 0,8. Então agora eu tenho um comprimento de onda em metros, a velocidade em metros por segundo. Dá para calcular a frequência em Hertz? Agora sim. Agora as unidades são todas corretas. Velocidade ela é igual a 20, o comprimento de onda é igual a 0,8 metros aqui, e a frequência eu quero descobrir. 0,8 está multiplicando, vai passar dividindo, 20 dividido por 0,8 é igual a frequência. 20 dividido por 0,8 é igual a 25 Hz. Essa daqui é a alternativa D. Galera, espero ter ajudado vocês. Bons estudos para vocês. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau.